Há sentimentos que não se calam, apenas trocam de máscara. Escondem-se em risadas longas demais, em mexidas na roupa, em olhares que escapam por um segundo e retornam como quem jura que não viu. Quando alguém luta contra o que sente, o corpo vira delator. A respiração pesa, a postura desmonta, o silêncio dobra de volume. É razão contra instinto, e a verdade vaza pelas frestas, brilhando onde ninguém queria admitir. A mente cria desculpas, mas o corpo é honesto. Há um olhar roubado que dura meio segundo a mais. Um desvio rápido que parece casual, porém volta para o mesmo lugar como imã. A respiração se altera sem motivo. O tempo desacelera quando o outro chega, e o ambiente ganha um ruído invisível. Mesmo sem palavras, a verdade aparece, e é impossível não perceber quando se aprende onde olhar. O conflito deixa marcas. Tenta ser leve, mas o corpo pesa. Tenta ser distante, mas termina orbitando você. Hoje você vai reconhecer as 7 reações mais claras de quem luta contra o que sente. E, ainda assim, se entrega. São atitudes pequenas, repetidas, quase involuntárias. Pausas na frase, mãos inquietas, olhos que fogem e retornam. Depois deste vídeo, você não vai confundir desinteresse com medo. Vai enxergar o conflito real por trás do teatro e entender por que a verdade sempre vence o disfarce. Porque quando a emoção quer sair, ela acha caminho e assina sua presença no corpo, mesmo sob protestos. Quando alguém sente e tenta parecer indiferente, o corpo denuncia o teatro. Os movimentos ficam inquietos. O toque se torna nervoso. A perna balança e a postura não encontra repouso. É a energia do desejo procurando saída, vazando por gestos e microtensões. Essa agitação involuntária não é charme. É o conflito entre o que a mente proíbe e o que o corpo insiste em confessar. Quanto maior o controle, mais a inquietação aparece, como ondas que expõem o vento quando o mar tenta parecer calmo. A inquietação não é mero nervosismo social, é um reflexo físico do conflito interno. A pessoa se mexe demais, ajeita a roupa, alisa o cabelo, mexe em objetos sem necessidade e evita encarar por tempo demais. Parece natural, mas não é. São válvulas de escape. O corpo tenta dissipar a carga emocional que a mente não quer admitir, e no processo, revela o que estava escondido. Repare nas mãos. Surgem microajustes repetidos, um buscar de apoio, como se precisassem ancorar o coração por um instante. Quanto mais a pessoa tenta manter a compostura, mais o corpo falha em colaborar. O desejo não é discreto. Ele pulsa no ritmo da respiração. Vibra na ponta dos dedos, altera o tom da voz e marca presença no espaço entre vocês. Ela pode controlar algumas palavras, talvez sorrisos, mas não controla o instinto. Com atenção você percebe. A inquietação é o primeiro aviso de um sentimento aceso, reprimido, procurando saída, repetindo padrões silenciosos, quase telegrafados. Não é acaso, é sinal. O olhar é o delator mais cruel de todos. Tenta escapar, mas retorna como quem esqueceu algo vital. Quando alguém sente e tenta esconder, os olhos viram campo de batalha. Fogem por medo, voltam por desejo. É um gesto involuntário, rápido demais para ser planejado. O corpo sustenta a máscara da indiferença, porém os olhos traem. Neles mora o endereço do afeto. Um brilho contido, um retorno automático, um convite que a boca jura recusar. O movimento dos olhos é uma confissão sem som. A mente exige distância, porém o instinto visual ignora ordens e busca o foco que importa. Mesmo com máscara neutra, a trajetória ocular denuncia curiosidade, afeto e receio. O olhar varre a sala, estaciona no nada e, de repente, retorna ao mesmo rosto repetindo o ritual. É um circuito involuntário, um ímã discreto que vence a razão e registra em silêncio a presença do desejo. É no retorno que a verdade aparece.
O olhar foge para preservar o orgulho, mas volta porque a emoção transborda. Não há planejamento, há impulso. Nesse segundo breve, a neutralidade racha, a luz acende no rosto certo e o corpo assume o que a boca nega. Quem aprende a notar esse vai e vem entende tudo. O desejo é teimoso, encontra brechas, fala pelos olhos e escreve no corpo o que a mente insiste em encobrir. Mesmo tentando controlar, o olhar denuncia e volta ao eixo, revelando por um instante. A voz é o primeiro som do descontrole. Quando alguém tenta parecer firme, ela entrega o tremor escondido no peito. O tom muda, as pausas aumentam e o ar parece mais pesado. Há respirações que denunciam saudade e palavras que se enroscam porque carregam emoção demais. Mesmo tentando soar neutra, a voz carrega o que o coração queria esconder. Uma vibração leve, quase imperceptível, mas real. Esse tremor sutil acontece porque a emoção altera o ritmo natural da fala. O corpo tensiona músculos da garganta, o ar não flui da mesma forma, e o som nasce trêmulo, irregular. A pessoa tenta controlar, pigarreia, disfarça, muda de assunto. Mas quem escuta com atenção percebe. O controle falha, a naturalidade some, e o que deveria soar simples se torna carregado de energia emocional. É o desejo tentando sair pela voz. A voz é o espelho do invisível. Ela vibra com a intensidade do que se sente e tenta esconder. Pode até disfarçar o conteúdo, mas o timbre denuncia. Há vozes que tremem porque sentem, e há silêncios que ecoam porque não conseguem mais fingir. Quando alguém fala contigo e a voz muda, por mínima que seja, entenda. Não é só nervosismo, é o sentimento lutando para existir, mesmo sob o peso da razão. Há toques que dizem mais do que frases inteiras. Quando alguém sente e tenta esconder, o corpo encontra brechas em gestos mínimos. Um toque na mão que demora meio segundo a mais, um abraço que termina depois da hora, um cumprimento que hesita em se desfazer. A mente chama de acaso, mas o corpo sabe que não foi. Essa pausa sutil é o grito disfarçado do desejo, o instante em que o controle falha e a verdade escapa. O toque é linguagem primitiva. Ele carrega memória, curiosidade e tensão. Mesmo contido, nasce com intensidade. A pessoa tenta ser neutra, mas a pele responde antes da razão. É no toque que o corpo busca confirmar o que a mente nega. Cada milímetro de contato carrega a emoção comprimida. E quando ele dura mais do que deveria, o ar muda. Ninguém explica, mas todos sentem. Existe algo acontecendo ali, em silêncio e temperatura. Quanto mais a pessoa tenta disfarçar, mais perceptível se torna o prolongamento. A mão demora, o corpo aproxima, o tempo desacelera. É o tipo de toque que acontece uma vez e nunca é esquecido, porque o corpo registra o que a consciência censura. Quem observa entende. Aquele meio segundo é um universo inteiro de confissão contido num gesto breve. É a entrega escondida sob a desculpa do acaso. Quando o sentimento é forte, o corpo tenta se afastar, mas o campo magnético da emoção não deixa. A pessoa se posiciona longe, evita o toque, finge distração, e mesmo assim, o olhar volta, o corpo se inclina, o espaço parece diminuir. Há algo invisível puxando os dois para o mesmo eixo, uma força que nenhum raciocínio consegue conter. A distância é apenas um teatro mal ensaiado. Essa aproximação inconsciente é o reflexo da luta interna. A mente comanda, afaste-se, mas o corpo desobedece. Ele busca presença, cheiro, calor, mesmo em silêncio. Um passo à frente, um leve inclinar do tronco, um gesto que aproxima o rosto, e tudo isso sem perceber. É o instinto tentando vencer o medo de sentir. A distância se torna insustentável porque o desejo cria gravidade própria. Quanto mais intensa a emoção, mais o corpo trai o controle. O afastamento é breve, quase simbólico, como se a pessoa quisesse provar força, mas acabasse vencida por si mesma. No fim, o corpo sempre volta para onde o coração quer estar.
E é nesse retorno involuntário, nesse tropeço entre o querer e o negar, que o desejo se revela. A distância é só um disfarce bonito para o medo de se entregar. O silêncio é a pausa onde o corpo fala sem permissão. Quando alguém sente e tenta esconder, as palavras somem e o ar fica mais denso. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é cheio de tudo o que a pessoa gostaria de dizer, mas não pode. Ele pesa entre dois olhares, prolonga momentos simples e transforma a ausência de som em confissão. É nesse intervalo que o sentimento se revela, cru e inegável. O silêncio entre duas pessoas que se desejam é um campo elétrico. Ele não é tranquilo, é vibrante. É o corpo tentando conter o que transborda. Cada respiração vira mensagem. Cada pausa se torna tradução de algo que não pode ser falado. E quanto mais tentam fingir neutralidade, mais o silêncio cresce. É o espaço onde o autocontrole morre e o desejo encontra refúgio. Há silêncios que gritam. Eles dizem, eu quero, eu sinto, eu não posso. E para quem sabe ouvir, são ensurdecedores. O silêncio é o último disfarce de quem já não consegue esconder. Ele revela mais do que qualquer discurso, porque nasce da tentativa de evitar a verdade. É quando o corpo cansa de mentir e simplesmente cala, deixando o sentimento preencher o que a voz não consegue sustentar. Quem luta contra o que sente vive em contradição. Diz que não se importa, mas observa cada detalhe. Finge desinteresse, mas se incomoda quando o outro se afasta. Sorri quando quer fugir e foge quando deseja ficar. Essa confusão é a prova de que o sentimento ainda pulsa, mesmo disfarçado. É o corpo pedindo uma coisa e a mente tentando obedecer outra. E nessa guerra, a verdade sempre escapa primeiro pelo comportamento. As atitudes se tornam incoerentes porque o coração nunca aceita ordens. A pessoa tenta racionalizar o que sente, cria muros, ensaia frieza, mas o instinto atravessa qualquer defesa. Você percebe nos gestos. Ela evita e procura, nega e demonstra, afasta e retorna. Cada ação se contradiz com a anterior, revelando o conflito interno de quem ama em silêncio. A contradição é a assinatura do desejo reprimido. O mais curioso é que essa confusão não engana ninguém atento. O corpo fala em códigos, mas quem já viveu sabe decifrar. Quando a pessoa se contradiz, é o sentimento tentando sobreviver ao orgulho. É o coração dizendo, eu não consigo fingir para sempre. E é nesse ponto que a máscara cai, sem aviso. A contradição deixa de ser erro e vira entrega, a verdade aparecendo disfarçada de indecisão. No fim, esconder o que se sente é como tentar segurar a respiração debaixo d'água. Por um tempo, parece possível, mas o corpo sempre pede ar. E o sentimento, cedo ou tarde, encontra saída. O olhar, o toque, a voz, o silêncio, tudo se torna testemunha daquilo que a mente não consegue mais controlar. O corpo fala a língua da verdade, e ela não aceita ser ignorada por muito tempo. A luta para negar o que sente nunca é vitória, é resistência. A pessoa tenta ser racional, cria distância, mas o desejo tem raízes profundas. Ele aparece nos detalhes, nas pausas, nas contradições que escapam entre frases e gestos. Não existe disfarce eterno para quem sente demais. O corpo é o espelho do coração e, mais cedo ou mais tarde, reflete o que a boca tentou negar. E talvez esse seja o segredo: parar de lutar contra o que já é. O sentimento não some porque foi proibido. Ele se transforma quando é aceito. A beleza na vulnerabilidade e coragem em admitir o que o corpo já revelou faz tempo. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa gritar. Ele só precisa ser sentido, mesmo em silêncio, mesmo em guerra, mesmo sem permissão.